E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A tensão no Maracanã era palpável. Em um duelo crucial para a permanência na Série A, Fluminense e Criciúma protagonizaram um empate sem gols que frustrou ambos os lados e deixou a torcida tricolor em clima de revolta. O jogo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, não trouxe o alívio esperado por nenhuma das equipes, que seguem pressionadas na luta contra o Z4 com apenas 3 rodadas restantes. Com o resultado, o Fluminense chegou a 39 pontos, apenas um acima do Criciúma, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O cenário para os dois clubes agora é de total urgência. Para o tricolor, a sequência de jogos dificílimos contra Atlético PR, Cuiabá e Palmeiras acende o alerta máximo, enquanto o Criciúma ainda tenta manter vivas as esperanças de escapar do descenso. No primeiro tempo, o Fluminense assumiu o protagonismo, empurrado pela necessidade do resultado. A equipe de Mano Menezes controlou a posse de bola e criou boas chances, mas a pontaria voltou a ser um problema. Keno desperdiçou 2 oportunidades dentro da área, enquanto Arias, em um chute de longe, quase surpreendeu o goleiro Gustavo. Do outro lado, o Criciúma, comandado por Cláudio Tencati, adotou uma postura mais cautelosa, tentando explorar os contra-ataques, mas só conseguiu levar perigo aos 43 minutos, em finalização de Felipe Matheus. Na volta do intervalo, o Fluminense intensificou sua pressão, mas quem quase marcou foi o Criciúma. Aos 16 minutos, em um lance de pura emoção, o Tigre acertou a trave 2 vezes na mesma jogada, com Barreto e Felipe Viseu, antes de Fábio realizar uma defesa espetacular. A resposta tricolor veio em momentos isolados, como o chute de Renato Augusto e o cabeceio de Marquinhos, que explodiu no travessão nos acréscimos, mas o gol teimou em não sair. Quando o árbitro apitou o final da partida, o clima no Maracanã era de decepção e indignação. Vaias e gritos de time sem vergonha ecoaram pelo estádio, refletindo a insatisfação da torcida com a postura da equipe em uma situação tão delicada. Para muitos torcedores, o empate em casa contra um adversário direto foi visto quase como uma derrota. Mano Menezes, em entrevista coletiva, tentou defender a equipe, mas reconheceu o peso da situação. Jogamos para vencer, criamos oportunidades, mas, infelizmente, a bola não entrou. Agora é levantar a cabeça e pensar jogo a jogo. Ainda dependemos só de nós, disse o treinador. No entanto, a pressão sobre o comandante e os jogadores aumentou significativamente após mais um resultado que não trouxe alívio. Pelo lado do Criciúma, o empate foi encarado com um misto de frustração e alívio. Poderíamos ter saído com a vitória, tivemos chances claras. Mas, considerando o contexto, somar um ponto fora de casa não é ruim, avaliou o técnico Cláudio Tencati. A equipe catarinense, que também enfrenta uma sequência complicada nas próximas rodadas, terá de mostrar poder de reação para escapar da queda. O empate sem gols deixou claro que ambas as equipes estão enfrentando dificuldades para lidar com a pressão do momento decisivo. O Fluminense, mesmo jogando em casa, não conseguiu transformar o domínio em gols. Já o Criciúma, apesar de ter ameaçado em momentos pontuais, seguiu demonstrando limitações ofensivas que comprometem suas chances de permanecer na Série A. Os próximos dias serão cruciais para os dois clubes. No Fluminense, a diretoria tenta blindar o elenco das críticas externas, enquanto Mano Menezes trabalha para ajustar os detalhes que têm feito a diferença negativa nas últimas rodadas. No Criciúma, a palavra de ordem é resiliência, sabendo que a batalha será decidida nos detalhes. Na luta contra o rebaixamento, cada ponto conquistado ou perdido tem um peso gigantesco, e o empate no Maracanã foi mais uma prova disso. Para o Fluminense, a missão de somar pontos contra Atlético PR e Palmeiras, adversários fortes e bem posicionados na tabela, será árdua. Para o Criciúma, o desafio de vencer seus confrontos diretos será igualmente intenso. Enquanto isso, a torcida tricolor, uma das mais apaixonadas do Brasil, promete manter a cobrança sobre o time. As arquibancadas do Maracanã foram um reflexo da insatisfação, mas também do amor incondicional. Vamos apoiar até o fim,
mas eles precisam honrar a camisa. Não aceitamos cair, desabafou um torcedor ao final da partida. Com apenas 3 rodadas restantes, o Brasileirão entra em sua reta final com ainda mais emoção. A luta para fugir do Z4 promete ser acirrada até o último minuto, e Fluminense e Criciúma sabem que não podem mais tropeçar. Cada decisão dentro e fora de campo será fundamental para definir quem continuará na elite e quem terá que encarar a dura realidade da Série B em 2024. Para os dois clubes, o empate no Maracanã foi uma oportunidade perdida, mas o campeonato ainda reserva espaço para heróis improváveis e reviravoltas. A história ainda está sendo escrita, e o drama das últimas rodadas certamente ficará marcado na memória dos torcedores. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um jogo marcado por tensão e poucas emoções, Fluminense e Criciúma empataram sem gols no Maracanã, resultado que complicou ainda mais a vida de ambas as equipes na luta contra o rebaixamento. O confronto, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi uma oportunidade perdida para os dois lados, que agora encaram as 3 rodadas finais do torneio com uma pressão enorme sobre seus ombros. O Fluminense, que jogava diante de sua torcida, tentou impor seu ritmo de jogo desde os primeiros minutos. Com maior posse de bola, o time de Mano Menezes criou algumas chances, mas esbarrou na falta de pontaria e na noite inspirada do goleiro do Criciúma, Gustavo Queno, por exemplo, teve 2 boas oportunidades no início da partida, mas não conseguiu concluir com precisão. A equipe catarinense, por sua vez, optou por uma postura mais defensiva, apostando nos contra-ataques para surpreender. Apesar da aparente superioridade do Fluminense, a torcida começou a demonstrar impaciência ainda no primeiro tempo. A falta de eficácia nas finalizações tem sido um problema recorrente da equipe tricolor nesta temporada, e o jogo contra o Criciúma foi mais um exemplo dessa dificuldade. O time catarinense, mesmo jogando de forma mais recuada, teve uma chance perigosa antes do intervalo, em um chute de Felipe Matheus que passou perto da trave. O segundo tempo trouxe momentos de maior emoção, mas o placar permaneceu zerado. O Criciúma quase abriu o marcador em um lance inacreditável. Após uma cobrança de escanteio, a equipe acertou a trave 2 vezes seguidas antes de Fábio, goleiro do Fluminense, realizar uma defesa espetacular. A torcida do Flu prendeu a respiração, ciente de que um gol naquele momento poderia ser devastador. Nos minutos finais, o Fluminense tentou uma pressão desesperada, mas seguiu sem criatividade no ataque. Muitos cruzamentos para a área e chutes de longa distância marcaram a tentativa de busca pelo gol salvador. Marquinhos teve a última grande chance do jogo, acertando o travessão já nos acréscimos, mas o destino parecia mesmo traçado, um empate frustrante que não ajudou ninguém. Após o apito final, as arquibancadas do Maracanã explodiram em vaias e protestos. "Time sem vergonha", foi o grito mais ouvido, enquanto os jogadores saíam cabisbaixos do campo. Mano Menezes, em entrevista coletiva, reconheceu a frustração da torcida, mas pediu apoio nos momentos finais do campeonato. "Sabemos que não foi o resultado que esperávamos, mas ainda temos 3 jogos e dependemos apenas de nós", afirmou o técnico. O Criciúma, mesmo jogando fora de casa, também deixou o Maracanã com a sensação de que poderia ter saído com mais. "Chegamos perto da vitória, mas faltou um pouco mais de capricho nas finalizações", disse o treinador Cláudio Tencati. A equipe catarinense permanece na zona de rebaixamento, mas segue viva na luta para evitar a queda, com confrontos diretos pela frente. A batalha contra o rebaixamento ganhou contornos dramáticos para as duas equipes. O Fluminense, com 39 pontos, terá 3 jogos difíceis, incluindo uma partida fora de casa contra o Atlético PR e um confronto final contra o Palmeiras. Já o Criciúma, que está um ponto abaixo, também enfrenta um calendário complicado e precisa desesperadamente de vitórias para escapar do Z4. Para o Fluminense, a permanência na Série A depende de uma rápida mudança de postura. O time precisa encontrar soluções no ataque e transformar o volume de jogo em gols. Já para o Criciúma, o foco está na consistência defensiva e em aproveitar melhor as chances criadas. A cada rodada, os erros ficam mais caros, e o tempo está se esgotando.
Com o empate, tanto o Fluminense quanto o Criciúma permanecem em um cenário de incerteza, e o drama das últimas rodadas promete emoções fortes. Torcedores dos dois lados aguardam ansiosos pelos próximos capítulos dessa luta pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro, cientes de que cada ponto será crucial na reta final. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.